Enquanto o caixão do meu filho ainda estava aberto e o perfume das flores cobria a capela, ela apareceu de repente. Adriana, a ex-esposa do meu filho, que o abandonou há 8 anos, agora exigindo a mansão e os 12 milhões de herança que ele havia deixado para mim. O que aconteceu naquele funeral iniciou uma guerra e revelou quem realmente esteve ao lado dele quando mais importava. Mas antes de prosseguirmos, confira se você já está inscrito no canal e escreva nos comentários. De onde você está assistindo este vídeo? Adoramos saber até onde nossas histórias estão chegando. Quando as portas da capela se abriram naquela tarde cinzenta em São Paulo, meu coração já estava em pedaços. O caixão do meu filho, tão elegante e solene, repousava cercado por arranjos de lírios brancos, as flores que ele tanto amava. A música que ele costumava ouvir tinha acabado de tocar pela última vez, deixando apenas um silêncio pesado na sala. Foi nesse momento sagrado de dor que ela apareceu. Adriana entrou como se estivesse chegando a uma reunião de negócios, não ao funeral do homem que havia abandonado 8 anos atrás. O som dos seus saltos de 12 centímetros quebrou o silêncio como uma martelada, fazendo todos se virarem. Seu vestido preto, curto demais para a ocasião, parecia uma segunda pele. Mas foi aquele sorriso calculado no canto da boca que gelou meu sangue. Estou aqui para reivindicar o que me pertence, ela anunciou com voz clara e ensaiada, projetando-a para que todos ouvissem. Os 12 milhões de reais e a mansão que meu marido deixou. Como esposa legal, tenho todo o direito a isso. O ar foi sugado da capela. Alguns ofegaram, outros se viraram confusos. Mas eu? Mantive meus olhos fixos no caixão do meu filho, no nome dele gravado em letras douradas. Ele sequer tinha sido sepultado, e ela já estava ali, como um abutre, tentando arrancar o que restava. Não foi tristeza que senti naquele momento. Foi um calor intenso subindo pelo meu peito, apertando minha garganta. Uma fúria silenciosa que se instalou pesada atrás das minhas costelas. Meu falecido marido sempre dizia que eu tinha a paciência de uma pedra. Naquele dia, precisei de cada grama dessa paciência. O jovem advogado de Adriana estava visivelmente nervoso ao lado dela, folheando papéis em uma pasta marrom. Sua voz tremia enquanto mencionava termos como cônjuge sobrevivente e direitos matrimoniais. Ele nem sabia que ela havia assinado um acordo de divórcio anos atrás. Olhei para minha direita, onde Carla, minha advogada, já estava tirando discretamente uma pasta de sua bolsa. Ela me deu um pequeno aceno. Ainda não, seu olhar dizia. Apenas espere. Os sussurros começaram a se espalhar pela capela como fogo. A entrada de Adriana não apenas quebrou o silêncio, quebrou qualquer ilusão de paz que eu havia tentado manter. Os presentes se moviam desconfortavelmente em seus lugares. Alguns olhavam para baixo, incapazes de testemunhar o espetáculo. Outros me encaravam, esperando que eu desmoronasse. Mas eu não o fiz. Lentamente, me virei para encará-la. Adriana não vacilou quando nossos olhos se encontraram. Havia uma fria confiança no seu olhar. Aquele tipo de confiança que só existe em pessoas que acreditam ter vencido antes mesmo da batalha começar. Ela levantou o queixo ligeiramente, orgulhosa. Talvez esperasse que eu implorasse, chorasse ou fizesse uma cena. Mas permaneci imóvel, e isso pareceu abalá-la, porque sua voz se tornou mais alta, mais insistente. Não estou aqui para brigar. Estou aqui para pegar o que é legalmente meu. Finalmente falei, minha voz mais fria que a dela, perfeitamente controlada. Você não é a esposa dele. Não mais. Por um segundo, ela hesitou. Seu advogado sussurrou algo, virando uma página, mas pude ver no rosto dela. Ela esperava que eu não conhecesse a lei. Esperava que eu estivesse perturbada demais para reagir. Pensou que este funeral era seu palco e que eu estaria destruída demais para revidar. Foi então que Carla se adiantou, silenciosa como uma sombra, e entregou ao padre uma cópia do decreto de divórcio. Carimbado, selado, autenticado.
A renúncia total de qualquer futura reivindicação sobre os bens dele tinha sido finalizada há mais de 7 anos. Eu não precisei dizer mais nada. A verdade estava ali, impressa em tinta oficial, e o silêncio que se seguiu foi mais ensurdecedor que qualquer grito. Alguém tossiu nervosamente. Outro murmurou baixinho: "Meu Deus!" Adriana permaneceu parada, lábios apertados, olhos percorrendo os bancos da capela. Estava esperando que alguém a defendesse. Ninguém o fez. E eu fiquei ali, não triunfante, não arrogante, apenas firme. Passei 8 anos apoiando meu filho depois que ela o deixou com nada além de dívidas e um coração partido. Estive presente em cada consulta médica, cada internação, cada noite em claro, quando a dor era mais forte que os remédios. Ela esteve ausente, completamente desaparecida, até que o dinheiro valesse a pena para voltar. Quando finalmente me virei para sair da capela, não olhei para trás. Caminhei em direção à saída com Carla ao meu lado, nossos passos lentos e firmes, como se estivéssemos marchando para uma batalha que apenas começava. Ouvi alguém sussurrar meu nome com simpatia. Outro disse: "Justiça." Mas eu não precisava de simpatia. Eu não queria justiça. Ainda não. Porque sabia que isso não tinha acabado. Nem de longe. O que estava por vir faria o funeral parecer apenas um prelúdio. Do lado de fora, o vento havia aumentado, espalhando folhas secas ao redor dos degraus de pedra. Carla me alcançou e silenciosamente me entregou um envelope pardo. Coloquei-o debaixo do braço, sem dizer uma palavra. Nós duas sabíamos que seria necessário muito em breve. O diretor do funeral nos encontrou na entrada, claramente perturbado, para se desculpar pela interrupção. Disse a ele que não se preocupasse. "A morte nem sempre traz dignidade", respondi. Ele não soube o que dizer depois disso. Demoramos exatamente 15 minutos para chegar ao escritório de Carla em Associados, no centro da cidade. A secretária já havia preparado a sala de reuniões, fechando a porta atrás de nós com um clique suave que parecia selar o mundo exterior do lado de fora. Carla colocou 2 documentos na mesa de madeira escura e os alisou com mãos precisas. O primeiro era o último testamento atualizado do meu filho, datado de 6 meses antes de ele falecer. Eu estava sentada ao lado dele quando assinou, suas mãos magras, mas firmes. No documento, ele deixava todos os bens para mim: o dinheiro, as ações da empresa, a mansão, o seguro, até mesmo os direitos do aplicativo que havia criado nos seus últimos meses. Não havia menção a Adriana, nem uma única linha. O segundo documento era o acordo de divórcio de 8 anos atrás. Uma renúncia total de direitos futuros a quaisquer bens atuais ou futuros, finalizada e autenticada. Carla tinha a cópia certificada em mãos, junto com o registro do cartório, sem brechas, sem ambiguidade. Mesmo assim, a voz de Carla era cautelosa quando falou. "Adriana não tem em que se apoiar, mas ela é ousada. Acredito que ela vai escalar isso." Assenti, meu maxilar cerrado, não por medo, mas por determinação absoluta. Se Adriana quisesse transformar isso em uma guerra, eu a encontraria nas linhas de frente. Tinha lamentado meu filho com cada parte do meu ser. Agora defenderia o que ele deixou. Carla me entregou uma cópia do inventário dos bens, cuidadosamente listados em categorias. Dei uma olhada rápida. Contas bancárias, ações da empresa, a mansão na praia, o apartamento na cidade, até o carro esportivo. Então vi o último item, uma carta em vídeo particular gravada pelo meu filho e armazenada digitalmente sob proteção jurídica. Eu não sabia que ele tinha feito isso. Carla bateu na pasta com determinação. "É hora." Dirigimos até o tribunal para uma reunião que Carla havia agendado com o juiz responsável por procedimentos de emergência de inventário, uma cortesia concedida devido ao valor dos bens e à óbvia tensão ao redor deles. Ele concordou em revisar os arquivos antecipadamente e confirmar que as reivindicações de Adriana seriam marcadas como inválidas assim que apresentadas. Uma ordem de proteção temporária sobre os bens foi emitida em 1 hora. Um recorde até mesmo para Carla, que raramente demonstrava surpresa,
mas ergueu levemente as sobrancelhas quando o documento chegou tão rapidamente. Enquanto saíamos, o céu tinha escurecido, nuvens se fechando como uma cortina antes de uma tempestade. O telefone de Carla tocou quando estávamos nos degraus do tribunal. Era o advogado de Adriana. Ela atendeu no viva voz, permitindo que eu ouvisse cada palavra. A voz dele tremeu enquanto pedia uma reunião para discutir uma possível resolução amigável. Carla respondeu com uma frieza profissional. Todas as conversas deveriam ser por escrito, e a interferência de Adriana em um serviço religioso seria incluída em qualquer resposta formal. Eu não falei durante a ligação. Não precisava. Passei anos sendo silenciosa pela paz, pelo meu filho, pela família. Esse tempo tinha acabado no momento em que Adriana disse 12 milhões de reais na frente do caixão dele. Naquela noite, em casa, abri a carta em vídeo particular. Meu filho estava sentado na cadeira perto da janela. Aquela mesma cadeira em que costumávamos ler juntos quando ele era apenas um menino. Sua voz era calma, seu tom claro e firme, apesar da evidente fragilidade física. Ele falou sobre a fundação que queria que eu construísse, as bolsas de estudo para jovens carentes, o centro de tratamento para pessoas com a mesma doença que ele. Falou sobre mim, sobre como o apoiei, sobre a força que esperava que eu continuasse a demonstrar mesmo depois que partisse. Então, perto do fim, ele disse algo que jamais esquecerei. Se ela voltar, mãe, preciso que você se mantenha firme, não só por mim, mas por você. Ela se afastou quando eu mais precisei. Mas você, mãe, você nunca me abandonou. Você merece tudo o que te deixei. Eu te escolhi. Reproduzi essa última parte 2 vezes, deixando o peso daquelas palavras se assentar no meu peito como uma mão pressionando firmemente, mas com gentileza. Não chorei. Não naquela noite. Haveria tempo para isso depois. Agora, tinha uma decisão a tomar. Abri a gaveta da minha escrivaninha e peguei um bloco de notas. Escrevi 3 nomes, 3 pessoas que apoiaram meu filho quando Adriana não o fez. 3 pessoas que testemunharam coisas, que sabiam coisas. Uma delas tinha acesso a registros médicos, outra havia arquivado os contratos da empresa. A terceira possuía mensagens pessoais que nunca foram divulgadas. Não era sobre vingança, era sobre proteção. Não permitiria que ela reescrevesse a história dele. Não enquanto eu tivesse fôlego nos pulmões. Não enquanto ainda tivesse a voz dele nos meus ouvidos. Na manhã seguinte, a notícia se espalhou. Não sobre o dinheiro, isso viria depois, mas sobre o que aconteceu na igreja, sobre a entrada de Adriana, sobre o confronto, sobre o silêncio que se seguiu. Meu telefone tocou antes do nascer do sol. Vizinhos antigos, primos distantes, pessoas de quem eu não ouvia falar há anos ligando para perguntar como eu estava. Mas por baixo da preocupação, eu podia ouvir algo mais. Curiosidade, hesitação, um leve tom de questionamento em suas vozes, como se não tivessem certeza de qual lado da história acreditavam ainda. Não retornei às ligações. Sentei-me à mesa da cozinha com uma xícara de café preto e observei o céu clarear sobre o quintal. O mesmo quintal onde meu filho havia brincado quando era pequeno, onde tínhamos feito churrasco nos fins de semana, onde plantei flores durante seu primeiro tratamento. Era um espaço tranquilo, um bom lugar para pensar. Mas a tranquilidade não durou. Por volta das 10 da manhã, Adriana postou uma foto. Uma imagem antiga do meu filho de anos atrás, uma que ela não tinha o direito de compartilhar. A legenda era curta. Com o coração partido por dizer adeus ao amor da minha vida, que a justiça seja feita. Então vieram os comentários. A maioria era de pessoas que não sabiam ou não se importavam em saber a verdade. Pessoas que pegaram a versão dela da história e a espalharam como fogo em palha seca. Havia emojis de coração, palavras como força e injusto e trágico. Alguns mencionaram advogados. Um disse que ela deveria lutar pelo que era dela. Foi nesse momento que as coisas mudaram.
Eu já esperava uma batalha legal. Já tinha garantido os documentos. Mas isso era algo diferente. Isso era público. Era imagem. E se eu tinha aprendido alguma coisa na última década, era que as pessoas acreditam no que veem primeiro, mesmo que seja uma mentira completa. Mandei uma mensagem para Carla. A resposta veio rápida. Já estou monitorando. Estamos preparando uma linha do tempo para a divulgação. Em 1 hora, o diretor financeiro da empresa do meu filho, Pedro, ligou para dizer que havia recebido 2 ligações de jornalistas perguntando sobre a viúva. Pedro disse essa palavra com um amargor que eu apreciei profundamente. Disse a ele para esperar. Não íamos reagir. Íamos responder. E há uma diferença fundamental entre essas 2 ações. Ao meio-dia, dirigi para o centro para me encontrar com Carla. Ela havia reservado uma sala tranquila em uma biblioteca particular, paredes grossas, à prova de som. Não queríamos ouvidos indiscretos. O que tínhamos que preparar não era mais apenas legal, era reputacional. Carla apresentou o plano em 3 partes. Primeiro, confirmar a posição legal com a ordem temporária do juiz e iniciar o processo para uma decisão permanente para bloquear a interferência de Adriana. Essa parte já estava em andamento. Segundo, reunir todas as evidências pessoais que meu filho deixou e toda a documentação das pessoas em seu círculo íntimo. Pedro tinha e-mails e registros que provavam que Adriana jamais apareceu durante a doença dele. Marcos, o advogado que cuidou do divórcio, tinha registros autenticados do divórcio e dos acordos de propriedade. Ana, a enfermeira particular, tinha uma declaração por escrito sobre os últimos meses, incluindo as ligações que Adriana nunca retornou. Terceiro, e essa era a parte que Carla ainda não tinha me contado, preparar um evento público. Não apenas um comunicado de imprensa ou uma petição legal, mas algo real, visível, um compromisso público com a fundação que meu filho queria criar. Carla acreditava que a melhor defesa não era apenas um tribunal, era a opinião pública, e ela não estava errada. Escolhemos uma data para 3 dias a partir daquele momento. O local, a principal sala de conferências na Prefeitura de São Paulo. O prefeito já havia expressado apoio à fundação meses antes, quando meu filho ainda estava vivo e discretamente lançando as bases. Ainda tínhamos as cartas, as licenças, tudo o que ele havia preparado. Estávamos simplesmente dando continuidade ao que ele começou. Mas eu não estava interessada em encenar um espetáculo. Disse a Carla que tudo precisava permanecer centrado nele, não em Adriana, não em mim. A causa, a missão, o impacto comunitário. Isso era o que importava. Ainda assim, eu sabia que Adriana viria, e eu precisava estar pronta. Naquela noite, visitei o antigo escritório da empresa onde meu filho costumava trabalhar. As luzes estavam apagadas, os móveis cobertos. A equipe havia se mudado após a venda, mas Pedro ainda tinha as chaves. Ele me encontrou na frente e me levou à antiga mesa dele. A cadeira ainda estava lá, assim como a caneca com o nome dele. O quadro branco com anotações semi-apagadas sobre funcionalidades do aplicativo, na caligrafia dele que eu reconheceria entre milhares. Pedro me entregou um pendrive sem dizer muito, apenas o pressionando na minha mão com um aceno determinado. Dentro estavam os últimos 2 meses de e-mails particulares do meu filho. Ele tinha filtrado tudo o que era irrelevante. O que restou eram comunicações sobre a fundação, suas instruções médicas finais e seus últimos contatos com conselheiros legais. Mais tarde, naquela noite, sentei-me na minha própria escrivaninha, a mesma em que costumava preparar aulas quando eu era professora, e abri o pendrive. Havia 3 e-mails marcados com estrelas vermelhas, um para Carla, um para Pedro, um para mim. O que era para mim nunca foi enviado. Ele o tinha salvo como rascunho. Dizia: "Mãe, se você está lendo isso, eu já me fui. E se ela aparecer, sei que será difícil. Mas preciso que você se lembre que você é a única que ficou. Você esteve lá quando eu não conseguia levantar, quando eu não conseguia dormir,
quando eu não tinha mais forças. Você nunca saiu do meu lado. Então não a deixe reescrever o que você e eu vivemos. Eu te escolhi, não ela, nunca ela. Foi nesse momento que minha dúvida desapareceu. Não que eu tivesse planejado me afastar, mas algo dentro de mim se acalmou. Tinha carregado dor e fúria a semana toda. Agora eu tinha clareza. Adriana queria usar a opinião pública como arma. Eu levantaria a verdade, não apenas no tribunal, mas na frente de cada pessoa que tinha visto a postagem dela e acreditado na mentira. 3 dias depois do funeral, entrei na prefeitura pela entrada dos fundos. Carla havia arranjado assim: menos barulho, menos olhos. O auditório já estava se enchendo de pessoas. Imprensa local, investidores de tecnologia, líderes comunitários. O gabinete do prefeito havia confirmado presença, não para fazer um discurso, mas para mostrar apoio. Isso importava mais. O evento era simples no papel: uma dedicação, o lançamento público da Fundação Memorial Silva. Mas todos sabíamos que era mais do que isso. Era uma mensagem. As cadeiras foram dispostas em fileiras de frente para uma tela de projeção. Uma faixa estava pendurada perto da frente. Um legado de propósito. O rosto do meu filho estava no programa, sorrindo daquele jeito discreto que ele sempre tinha quando estava orgulhoso, mas não queria atenção. Aquele sorriso falaria por ele agora. Carla e Pedro cuidaram do check-in da imprensa. Marcos estava posicionado perto da mesa lateral com pastas legais. Ana se ofereceu para acompanhar os convidados mais velhos. Todos tinham um papel. Todos entendiam o que estava em jogo. Às 10h02, as portas se fecharam. Às 10h05, Carla subiu ao pódio e bateu no microfone uma vez. Ela não sorriu. Ela não estava ali para encantar ninguém. Bom dia. Estamos aqui para honrar a visão e os valores de um homem que viveu com uma brilhante discrição e deixou para trás um plano para ter impacto. O que vocês verão hoje não é sobre perda. É sobre intenção, sobre clareza, sobre verdade. Ela se afastou e as luzes se apagaram. A tela se iluminou com um vídeo datado de 5 semanas antes da morte dele. Meu filho estava sentado em uma cadeira, com os ombros um pouco curvados, os olhos cansados, mas focados. O fundo era o escritório dele em casa, aquele cheio de livros e plantas e fotos que eu conhecia de cor. A voz dele veio calma, porém firme. Se você está assistindo a isso, então eu não estou mais aqui. Mas eu queria explicar com minhas próprias palavras por que fiz as escolhas que fiz. Eu não queria confusão. Eu não queria disputas. Eu queria que a verdade falasse por si mesma. Ele continuou a descrever sua doença, suas esperanças para a fundação, sua decisão de deixar seus bens para mim e apenas para mim, suas razões. Não eram emocionais, não eram vingativas, apenas ponderadas e claras. Ela foi embora, ele disse sem hesitação. Quando eu mais precisei dela, ela não estava. E quando construí algo que valia a pena voltar, ela retornou. Não posso permitir que isso defina meu legado. Estou escolhendo a pessoa que nunca partiu. A sala ficou em silêncio absoluto quando o vídeo terminou. Nenhuma tosse, nenhum movimento, apenas imobilidade. Me levantei, não porque queria, mas porque tinha que fazê-lo. Caminhei lentamente até o pódio, sentindo o peso de todos os olhares. Tinha falado em salas de aula por 30 anos. Tinha feito discursos em formaturas, reuniões de pais, eventos escolares. Mas este momento era diferente. Não era sobre celebração. Era sobre traçar uma linha definitiva na areia. Agradeci a todos por estarem ali. Reconheci a presença do prefeito. Então li os nomes dos primeiros beneficiários da Bolsa de Estudos. Li os nomes das escolas locais que receberiam apoio tecnológico. Esbocei o centro de tratamento que levaria o nome do meu filho. A plateia ouviu atentamente. Ninguém interrompeu. Então abordei a situação diretamente. Alguns de vocês podem ter visto postagens online, ouvido rumores, lido comentários. Não responderei a fofocas.
Responderei com evidências. Pedro diminuiu as luzes novamente. A tela mostrou e-mails do meu filho rotulados, datados, comunicações verificadas com Carla, com Pedro, comigo. Eles documentavam suas intenções, seus planos de herança revisados, suas designações de beneficiário de seguro canceladas, tudo. A base incontestável dos fatos. Em seguida, vieram documentos legais digitalizados, o decreto de divórcio, o acordo assinado, a renúncia de direitos. Destacado em amarelo, a linha onde Adriana havia assinado seu consentimento total para renunciar a quaisquer reivindicações futuras. Por fim, o último slide, uma captura de tela de uma mensagem que Adriana havia enviado para uma amiga próxima 6 semanas antes do funeral. A mensagem tinha sido encaminhada anonimamente para o escritório de Carla. Nela, Adriana escreveu: "Não me importo com o que for preciso. Estou voltando para pegar o que deveria ser meu. Ele me devia. E se a mãe dele quer uma guerra, estou pronta." Olhei para a plateia. Essa era a história dela. Esta é a minha. E esta fundação, este trabalho, este legado pertence ao homem que o conquistou, não àquela que o deixou, não àquela que voltou quando as manchetes apareceram. Algumas pessoas aplaudiram, depois mais algumas. Quando voltei do pódio, a sala toda estava aplaudindo. Eu não sorri, não me curvei. Apenas assenti uma vez e voltei para o meu assento. Adriana estava lá. Eu a tinha visto chegar atrasada. Ela se sentou na última fileira, com óculos escuros, lábios apertados. Quando as luzes voltaram, ela se levantou e saiu. Não fez cena, não falou. Mas os saltos dela bateram forte contra o chão enquanto saía, como se quisesse ser ouvida, como se quisesse que alguém a perseguisse. Ninguém o fez. Carla se inclinou para mim. Ela vai retaliar. Eu não respondi. Não precisava. Ela tentaria. E nós estaríamos prontas. Depois que o evento terminou, as pessoas vieram até mim, apertaram minha mão, contaram histórias sobre meu filho que eu nunca tinha ouvido antes. Um colega da faculdade, um mentor de uma incubadora de startups, um pai cujo filho havia se beneficiado do aplicativo gratuito que meu filho construiu em seu último ano. Naquela tarde, uma foto do evento apareceu nas notícias locais. Eu parada no pódio, uma mão firme, a outra segurando o programa. O rosto do meu filho ao meu lado na tela. A legenda dizia: "Uma mãe protege o legado de seu filho." E foi exatamente isso que eu tinha feito. Publicamente, claramente, sem gritar, sem raiva, mas com cada fato afiado como uma lâmina. Na manhã seguinte, acordei para o silêncio. Sem novas mensagens, sem ligações perdidas, sem e-mails de Carla. Mas não confundi a quietude com paz. Era o tipo de silêncio que vem antes que algo se rompa. Às 8h30, Carla me enviou uma única mensagem: "Fique longe das redes sociais." O tom dela era sempre controlado, mas eu podia sentir a urgência por trás daquelas 4 palavras. Obedeci, mas não precisei me perguntar por muito tempo. Pedro ligou 30 minutos depois. Adriana postou algo, um clipe de vídeo, edições cortadas do seu filho fora de contexto. Faz parecer que ele se arrependeu de ter mudado o testamento. Fechei os olhos e respirei fundo. O evento na prefeitura a tinha abalado. Agora ela estava jogando sujo. Naquela tarde, Carla e eu nos encontramos novamente na mesma sala privada. Ela já havia baixado o clipe, feito backup, transcrito e tinha uma equipe verificando suas edições. Não havia filmagem completa para combinar, nenhum registro daquelas palavras em nenhum arquivo bruto. Era uma fabricação, mas era sutil o suficiente para enganar as pessoas que queriam acreditar nela. Carla virou a tela do laptop para mim e apertou o play. A voz do meu filho veio, mas as frases foram cortadas, rearranjadas, as pausas removidas. Ele parecia inseguro, sobrecarregado. Então a voz de Adriana se sobrepôs. Ela falava gentilmente, com falsa simpatia, mas cada palavra implicava que eu havia manipulado meu filho para excluí-la. Ela até tinha intitulado o vídeo
a verdade que eles não querem que você ouça. Já estava sendo compartilhado em todos os cantos da internet. Os comentários mudaram rapidamente. Estranhos a chamavam de corajosa. Outros me chamavam de controladora. Alguns sugeriram que eu havia isolado meu filho durante a doença, afastado seus amigos, cortado o contato com sua ex-mulher por ciúmes. As mentiras crescem rápido no solo certo. Mas nós não entramos em pânico. Carla já tinha o próximo movimento planejado. A primeira parte do plano de Carla era simples. Divulgaríamos o vídeo completo em questão, a versão intocada, com carimbo de tempo, gravada em uma única tomada. Marcos tinha o original em um drive seguro, protegido por senhas e autenticações que comprovavam sua integridade. A segunda parte exigiu mais coordenação. Até o final daquele dia, Pedro havia conseguido permissão de 3 ex-colegas do meu filho para compartilhar comunicações internas, e-mails arquivados, mensagens de texto, conversas do meu filho expressando sua decepção com o comportamento de Adriana ao longo dos anos. Em uma mensagem datada de 2 anos antes de sua morte, ele escreveu: "Ela entrou em contato novamente, não para perguntar sobre minha saúde, não para se desculpar, apenas para saber se o aplicativo estava vendendo bem. Estou cansado de fingir que as pessoas se importam quando não se importam. Não tenho mais energia para isso." Carla reuniu tudo isso em um pacote meticulosamente organizado e rotulado, como documentação de padrão de comportamento. Limpo, profissional, devastador na sua simplicidade. Na manhã seguinte, realizamos uma coletiva de imprensa. Não foi algo chamativo, sem pódio elaborado, sem dramatização, apenas uma sala de conferências com um projetor e pacotes impressos para cada pessoa presente. Carla abriu com uma única frase que ressoou pela sala: "A desinformação é perigosa. Aqui está a verdade." Então reproduzimos o vídeo original completo. A mensagem não editada do meu filho. Calma, clara, confiante. Ele explicou suas decisões sem hesitação, sem confusão. Ele me nomeou como sua única executora, sua única cuidadora, sua única família restante. Distribuímos as evidências por escrito. Demos tempo para perguntas. Não oferecemos frases de efeito. Não criamos reviravoltas narrativas, apenas apresentamos fatos incontestáveis. Adriana não respondeu publicamente, mas não precisava. O dano à sua credibilidade já era visível. Naquela noite, um dos blogs da comunidade que a tinha elogiado antes emitiu uma retratação discreta. Outro removeu o vídeo manipulado dela. Um terceiro postou transcrições lado a lado mostrando como o clipe havia sido alterado. Ainda assim, não era suficiente. Não para mim. Os fatos estavam do meu lado, mas eu não estava perseguindo apenas fatos. Estava perseguindo clareza absoluta. Então tomei uma decisão. Liguei para Pedro e pedi a ele para divulgar o memorando interno que meu filho havia escrito durante sua última internação hospitalar. Ele havia sido destinado à equipe da empresa, mas o tom era profundamente pessoal. O memorando detalhava seu plano para a fundação, suas razões para criá-la em meu nome, seu desejo de distanciar a organização de qualquer pessoa que o tivesse abandonado. No final, ele escreveu: "Não quero que meu nome seja usado para nada falso, nada superficial. Se as pessoas forem se lembrar de mim, que seja pelo que realmente fiz e por quem realmente me apoiou." Carla hesitou antes de concordar. Era uma peça poderosa, mas também agitaria as coisas novamente. Eu disse a ela que esse era precisamente o objetivo. O memorando foi ao ar ao meio-dia, publicado com o consentimento da equipe e endossado pela fundação. Não atacou Adriana diretamente. Não a mencionou pelo nome, mas expôs cada mentira que ela tinha contado simplesmente por existir, como um raio de luz que dissipa as sombras. À noite, comecei a receber mensagens. Estranhos, sobreviventes de doenças graves, cuidadores, pessoas que tinham visto entes queridos morrerem lentamente e sozinhos. Eles escreveram para dizer que entendiam. Eles acreditavam em mim.
Eles tinham visto pessoas aparecerem tarde demais apenas para reivindicar algo que não tinham conquistado. Mas mesmo isso não me satisfez completamente, porque Adriana não tinha terminado. Às 22h30 daquela noite, Carla me ligou novamente. Ela entrou com uma moção para contestar o testamento. Alega que seu filho foi coagido. Alega que ele não tinha plena capacidade mental quando fez as mudanças finais. Perguntei a Carla quão forte era a alegação. Fraca, ela respondeu. Mas forçará uma resposta formal. Acionará a descoberta. Abrirá registros. Eu disse a ela que não tinha medo de registros. Deixe-a cavar, porque quanto mais fundo ela for, mais descobrirá a verdade que estava tentando enterrar. Isso não era mais apenas sobre uma mentira. Era sobre caráter. E o caráter tem um alcance maior que o dinheiro. A moção chegou tarde em uma quinta-feira. Carla me encaminhou o documento às 21h42, exatamente como eu sabia que ela faria. Limpo, anotado, com uma nota curta na parte inferior. Você não precisa responder ainda, mas deveria ver isso. Li cada página com atenção meticulosa. A equipe legal de Adriana me acusava de influência indevida. Alegavam que meu filho havia sido manipulado emocionalmente, que eu o havia isolado, que o havia coagido a reescrever o testamento quando sua mente estava obscurecida por medicação e doença. Eles me chamavam de controladora, manipuladora, dominadora. Sentei-me sozinha à mesa da cozinha, a mesma mesa onde eu costumava ajudá-lo com a lição de casa, a mesma mesa onde havia segurado sua mão após o diagnóstico, tentando fazê-lo acreditar que tudo ficaria bem, mesmo quando ambos sabíamos que não ficaria. Agora, aquela mesa continha uma acusação de que eu tinha roubado dele, dobrado-o à minha vontade, usado a dor dele para meu próprio benefício. Deixei-me sentir isso completamente. Não a raiva, ainda não. A dor. Ela se instalou no meu peito como algo antigo retornando, algo com peso, algo com o qual eu pensei que já tinha feito as pazes. Essa dor voltou naquela noite, porque ler aquela moção era reviver cada hora que eu tinha sentado ao lado dele. Cada vez que eu tinha segurado sua mão enquanto ele tentava dormir apesar da dor, cada vez que eu tinha ajudado a enfermeira a movê-lo quando ele estava fraco demais para se virar, cada noite em que fiquei acordada para ter certeza de que ele estava respirando, eles me chamaram de manipuladora. Mas eles não estavam lá quando eu lia para ele enquanto esperávamos os resultados dos exames. Quando eu trocava os lençóis de madrugada, quando eu massageava seus ombros tensos para que ele pudesse relaxar, eles não estavam lá na noite em que ele acordou chorando e não conseguia lembrar onde estava. Eles não estavam lá na tarde em que ele me pediu, claramente e com plena consciência, para garantir que ela nunca tocasse no que ele havia construído. Eu estava. Então deixei o peso se assentar. Não lutei contra ele. Não o afastei. Servi-me de um copo de água. Fiquei parada, perfeitamente imóvel, enquanto deixava as palavras me lavarem. E me lembrei exatamente de quem eu era. Não a mulher que eles descreveram no papel, mas a mãe que ficou. Na manhã seguinte, encontrei-me com Carla em seu escritório. Ela já tinha redigido nossa resposta inicial, mas antes de registrarmos qualquer coisa, sentamos em silêncio por algum tempo. Ela me observava como se estivesse esperando que eu cedesse, ou explodisse em raiva, ou desabasse em lágrimas. Não fiz nada disso, apenas disse: vamos fazer isso de forma limpa, vamos fazer isso definitivo. Ela assentiu com um pequeno sorriso de aprovação. Concordamos em preparar uma declaração juramentada completa, o testemunho de Ana como enfermeira, a declaração de Pedro como diretor, os registros autenticados de Marcos. Incluiríamos toda a cadeia de e-mails que documentava os pedidos do meu filho, sua gravação de voz, seu memorando particular, tudo. Mas eu não queria que o próximo passo fosse apenas legal. Precisava de algo mais. Disse a Carla que queria escrever uma carta, não para o tribunal, mas para a fundação, para a comunidade. Ela hesitou brevemente, mas concordou.
Naquele fim de semana, sentei-me com uma caneta e escrevi à mão. Mantive simples. Eu não sou a voz do meu filho, mas sou o eco do que ele acreditava. Ele acreditava na justiça, na decência, na verdade que não precisa gritar para ser ouvida. Ele construiu o que construiu não por fama ou legado, mas porque queria ajudar pessoas, deixar algo útil para trás. Eu fiquei ao lado dele. Não fiz isso por recompensa, não fiz isso por reconhecimento. Fiz isso porque eu amava e porque acredito no que ele queria que esta fundação fosse. Na semana seguinte, Carla registrou a refutação completa. Era mais longa que a moção original, mais detalhada, mais substancial, com documentação irrefutável. Então esperamos. Durante esse tempo, Adriana fez exatamente o que eu esperava. Foi para a imprensa, deu entrevistas, interpretou o papel da viúva inconsolável. Falou sobre amor e memória e coração partido. Compartilhou fotos cuidadosamente selecionadas. Chorou quando as câmeras exigiam. Mas algo tinha mudado. O público não tinha mais tanta certeza. Alguns artigos começaram a usar a palavra suposto antes de suas alegações. Comentaristas começaram a fazer referência ao vídeo completo, aos e-mails, às contradições evidentes entre o que ela dizia e o que os documentos mostravam. A verdade nem sempre se move rápido, mas se move de forma constante e implacável. Carla me disse que poderia levar semanas para o juiz revisar a moção. Avisou-me que Adriana poderia pressionar por uma audiência, tentar atrasar as coisas, tentar nos desgastar com o tempo. Eu disse a ela que não estava preocupada porque já tinha esperado por coisas piores. Tinha esperado por exames de sangue e resultados de biópsia e o som de máquinas apitando no meio da noite. Esperar por datas de tribunal e revisões de documentos não me assustava. Não como ver seu filho definhar dia após dia, hora após hora. Durante aqueles dias de espera, mantive-me ocupada. Passei as manhãs no escritório da fundação, revisando propostas de bolsas, reunindo-me com o novo diretor, montando painéis de avaliação. Certifiquei-me de que o trabalho avançasse. Mantive minhas mãos ocupadas para que meu coração não ficasse oprimido pelo peso da espera. Uma tarde, enquanto revisava relatórios de orçamento, uma voluntária entrou com uma carta. Era manuscrita, sem endereço de remetente. Dentro havia uma mensagem simples. Você não está sozinha. Eu acredito em você. Vi minha irmã ser destruída por alguém como ela. Obrigado por falar. Não havia assinatura, apenas aquelas poucas linhas. Aquilo me lembrou que o que estávamos fazendo não era apenas sobre propriedade ou herança. Era sobre colocar a história no lugar certo, não com fogo, mas com foco. Não com volume, mas com verdade incontestável. Isso era o que Adriana nunca entendeu. Ela pensou que o poder vinha do barulho, das acusações dramáticas. Mas eu tinha aprendido que o poder real vem da consistência, e eu seria consistente até o fim. A decisão chegou em uma quarta-feira de manhã. Foi discreta, sem televisão, sem equipes de câmera, sem manchetes gritantes sobre justiça ou fraude, apenas uma notificação de Carla de que o tribunal havia emitido sua decisão. Ela tinha encaminhado a cópia oficial para minha caixa de entrada. 78 páginas. Li todas. A moção para contestar o testamento foi rejeitada na íntegra. Sem julgamento, sem audiência. O juiz tinha considerado as evidências claras e convincentes. Meu filho tinha plena capacidade mental. Ele tinha tomado suas decisões deliberadamente. Não havia sinal de coerção, manipulação ou pressão externa. As alegações de Adriana foram descritas como infundadas, especulativas e, em várias instâncias, intencionalmente enganosas. Essa última frase importava mais que todas as outras. Intencionalmente enganosas. Em linguagem de tribunal, isso significava mais do que apenas perder. Significava exposição. Significava vulnerabilidade. Significava consequências. O próximo passo se moveu mais rápido do que até mesmo Carla esperava.
Em 48 horas, o tribunal ordenou uma audiência para revisar possíveis sanções contra a equipe legal de Adriana, por mau uso do processo, abuso do sistema, tentativa de enganar um tribunal de inventário com materiais alterados. A audiência foi marcada para a semana seguinte. Inicialmente, não planejava comparecer. Tinha dito a mim mesma que a rejeição era suficiente, que não precisava ver as consequências, que já tinha o que vim buscar. Os desejos do meu filho protegidos, seu legado intacto. Mas 2 dias antes da audiência, Carla ligou. Adriana havia enviado um pedido de última hora. Ela queria a audiência fechada ao público, alegando angústia emocional, alegando que isso prejudicaria sua reputação, alegando que interferiria em sua capacidade de procurar trabalho e reconstruir sua vida. O juiz negou o pedido dela. Foi então que decidi que estaria lá, sentada na última fileira, testemunhando silenciosamente o fim desta história. Cheguei cedo no dia da audiência. A sala era pequena, sem mídia, apenas as partes, seus advogados e alguns funcionários do tribunal. Carla sentou-se ao meu lado, sua postura relaxada, mas alerta. Adriana entrou 5 minutos antes do início, vestindo um terno preto discreto e sério. O cabelo dela estava preso em um coque perfeito. Ela não olhou pela sala. Sabia que eu estava lá, mas não me encarou. O juiz entrou. A audiência começou sem cerimônias, sem drama, sem teatralidade, apenas uma análise metódica do que havia acontecido. Eles revisaram a moção que Adriana havia registrado, o vídeo que ela havia postado, a forma como ele havia sido editado, a declaração juramentada que contradizia sua versão dos eventos. Analisaram os registros financeiros, o histórico legal, o padrão de comunicação dela com pessoas próximas ao meu filho, o momento de sua aparição, suas declarações nas redes sociais, antes e depois do funeral. Desmembraram tudo, peça por peça, expondo cada contradição. O advogado dela tentou argumentar que ela tinha sido enganada, que não tinha entendido completamente os riscos, que tinha agido por causa da dor. Mas o juiz o interrompeu com palavras que jamais esquecerei. A dor de perder um homem que você abandonou não desculpa a manipulação deste tribunal. No final da audiência, ficou claro que as sanções seriam severas. O advogado de Adriana enfrentaria uma revisão formal da Ordem dos Advogados do Estado. Ela seria obrigada a pagar as taxas legais associadas à resposta à sua moção fraudulenta. O valor era considerável. O tribunal emitiu um congelamento em suas contas pendente de pagamento. Não era prisão. Não era escândalo nacional, mas era a versão legal de um acerto de contas, a verdade finalmente cobrando seu preço. Observei o rosto dela enquanto o juiz lia a decisão. Sua expressão não mudou, nem uma vez. Mas suas mãos traíram sua aparente calma, apertando, soltando, uma após a outra em um ritmo nervoso. Quando o juiz encerrou a audiência, Carla e eu nos levantamos. Não nos aproximamos de Adriana. Não demoramos. Mas enquanto caminhávamos em direção à saída, ela virou-se ligeiramente. Não o suficiente para fazer contato visual, mas o suficiente para que eu visse o olhar vazio em seus olhos. Ela tinha entrado nessa batalha pensando que poderia dobrar a realidade à sua vontade. Saiu com seu nome manchado em registros oficiais do tribunal, suas finanças bloqueadas, sua história desvendada como uma teia de mentiras. Naquela tarde, Carla enviou uma declaração aos contatos de imprensa da Fundação. Breve, profissional. A Fundação Silva respeita as descobertas do tribunal e continua comprometida em levar adiante a missão definida por seu fundador. Consideramos este assunto resolvido. Sem triunfalismo, sem tom de vingança, apenas finalidade. Sentei-me no meu jardim naquela noite sozinha, no mesmo banco onde meu filho uma vez se sentou após seu primeiro dia de tratamento, e respirei a tranquilidade. Não a paz completa, ainda não, mas a tranquilidade que vem depois que uma porta é finalmente fechada. Nas semanas seguintes, a fundação floresceu. Recebemos mais ofertas para parcerias do que podíamos aceitar. Os primeiros beneficiários das bolsas de estudo já estavam sendo selecionados.
O centro de tratamento começava a ganhar forma. Quanto a Adriana, ela desapareceu da vida pública tão completamente quanto havia desaparecido da vida do meu filho 8 anos antes. Sem mais postagens, sem mais entrevistas, sem mais cartas ou e-mails ou tentativas de contato. Um dia, recebi uma correspondência. Um envelope simples, sem remetente, apenas meu nome na frente. Dentro não havia carta, apenas uma foto antiga do meu filho quando criança e um pedaço de papel com uma única palavra: perdão. Não respondi. Não havia necessidade. Aquele capítulo estava encerrado, não com um grito ou uma celebração, mas com a calma certeza de quem protegeu o que importava. Ainda recebo cartas de mulheres que nunca conheci, de filhas vendo suas mães sofrerem, de mães vendo seus filhos se tornarem estranhos. Elas não pedem magia, apenas verdade. E eu a dou a elas, simples e inabalável. Você não está sozinha. Você nunca esteve. Sua história não termina com o abandono. Você pode traçar a linha. Você pode pegar a caneta de volta. E mesmo que o mundo nunca aplauda, sua paz é o aplauso mais importante. Agora, se você gostou dessa história, já clica nesse próximo vídeo que está aparecendo na tela, porque nele há uma história de traição e reviravolta, como você nunca viu antes.